Já estamos de volta com o nosso Bom Astral aqui pela Astral TV. Agora, gente, você sabe que nos dias de hoje, né, torna-se cada vez mais importante a gente se cuidar, mas cuidar não só da saúde física, mas também espiritual, mental, emocional. E aqui no programa a gente tenta educar, né, as pessoas que assistem todos os dias quanto a isso. A gente precisa de bem-estar, os dias estão muito acelerados, é muita informação que é despejada em nós o tempo todo. A gente tem de lidar com pessoas também negativas, tumultuadas. Então é muito importante que você tenha autocuidado. E a editora Pensamento lançou uma obra que ajuda a gente muito nessa questão. É um livro que fala sobre como os óleos essenciais podem te ajudar e principalmente se você associá-los a cristais que tenham a mesma função. O livro vem com 42 cartas que mostra o cristal e o óleo que trabalha cada assunto. E ainda uma afirmação positiva para você recitar enquanto você sente o cheirinho do óleo e medita ali olhando o cristal. Dá uma olhadinha. Muito bom, né, gente? E você pode adquirir o seu com o pessoal da Pensamento. Diga que você viu no Bom Astral, que você quer brinde, desconto, tá? E eles vão fazer algo bem especial para você. O livro vem com todas as explicações dos óleos, dos cristais e ainda vem com as 42 cartas. Como que você vai adquirir? Pelo telefone 11 2066 9000. 11 2066 9000 ou pelo site grupopensamento.com.br. É a editora Pensamento, desde 1907, contribuindo com a transformação do mundo. E agora a gente recebe a nossa querida Sônia Beth, astróloga, terapeuta holística aqui com a gente. Bom dia, meu amor, tudo bem? Edu, tudo jóia? Bom dia, pessoal, bom dia. Como você tá? Eu tô muito feliz, né? Porque, como você disse, nós vamos iniciar o programa com a Ártemis e eu tô muito feliz, porque hoje estamos aqui honrando Ártemis, honrando Júpiter, honrando Conclave, honrando Sagitário. Isso aí, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o conclave, viu? Sobre o filme, mas antes vamos aqui introduzir com a deusa Ártemis, porque hoje é dia de Ártemis. Hoje é um deles, né? Então, a nossa querida Mirella, ela, no seu livro, ela comenta, né? Todos os dias, vários dias do ano, em que Ártemis, ela é honrada, e hoje é um dos dias, né? Então, Ártemis é aquela deusa guerreira. Aí, olha que linda, né? Linda. É a deusa guerreira, é uma deusa também que usa o arco e flecha. E arco e flecha é um dos instrumentos, ferramentas de Sagitário, né? Então, também ela é considerada uma deusa sagitariana. E é interessante que no tarot do Crowley, ele faz uma relação, né? Faz uma relação
entre a deusa Ártemis e o arcano 14, a temperança, né? Porque ele faz uma relação do arcano com letras hebraicas, e a letra hebraica relacionada ao arcano 14 é Samer, se não me engano, peço desculpa se eu não estou falando corretamente, que significa útero, o útero universal, né? Então, no livro do Crowley, pelo que eu li, 777, ele faz essa correlação desse arcano 14, que ela está ali fazendo uma alquimia, né? Então ele fala que também a função de Ártemis é fazer essa alquimia entre o fluxo das águas da terra e o fluxo das águas, vamos dizer assim, né, etéreas, né, das energias etéreas. E o arcano 14 é isso, né, Edu? É fazer aquela alquimia, né? Precisamos de tempo, precisamos de confiança, para permitir que essa alquimia, né, realizada tanto no plano espiritual, se manifeste no mundo material. Então, achei muito interessante e por essa questão. E eu estou muito feliz, porque o programa foi marcado no dia de Ártemis, né? Eu não tinha pensado nisso quando eu falei Ártemis e tal. E daí com Mas você veio até homenageando com a roupa, sim, ó. Mata, a natureza, porque é a deusa da caça, da natureza, dos animais. Essa roupa eu consagrei para Ártemis. Eu consagrei essa roupa para Ártemis, para esse programa, porque eu peço licença para você, para a gente pedir para Ártemis aqui abençoar esse programa. Que assim né? seja. Que assim seja, dá licença. Sabe que o arco de Ártemis leva essa mensagem para os lugares mais longes do planeta Terra. A Ártemis, ela abençoa as mulheres, abençoa as crianças, protege os animais. Então, que esse programa, Edu, que esse programa ele possa ser abençoado e levar saúde para todos aqueles que estejam necessitando. Que assim seja, que e assim se seja, faça, que seja. Ártemis esteja com a gente, que Júpiter esteja com a gente e que e tem uma coisa, né? Ártemis, ela é considerada a deusa lunar e a mitologia dos partos, também. A mitologia grega dela é muito importante, e muito interessante, filha de Zeus. Né? E Zeus é aquele, né, tal, não sei o que lá, o bonzão, tal, toda mulher que ele gostava, ele queria ir lá, né, dar uma picadinha, e ele deu uma picadinha na mãe da Ártemis, Leto, né, só que a mulher do Júpiter, de Zeus, ficou muito ciumenta, a Hera, e pegou e falou assim, não, você vai para uma ilha e você vai sofrer no parto, você não vai conseguir ter filho. E daí a Leto, ela foi para a ilha, primeiro nasce Ártemis, né, a lua, e a partir do momento que ela nasce, ela ajuda a mãe, o parto da mãe, com Apolo, para nascer o Apolo, né? Então é muito interessante. Então Ártemis é considerada a lua e o Apolo o sol. E eu faço uma correlação que tem um psicólogo, me perdoe, esqueci o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, que a razão é escrava da emoção. Eu uni essas duas coisas, porque se a lua nasce primeiro, e a lua representa a emoção, de uma certa forma ela está comandando, né, a razão, né, sem a gente perceber, né? Então é só um assunto para a gente se aprofundar, quem tiver interesse se aprofunda, e verifica se tem alguma, o que diz para você, né? O que esse mito diz para você, interessante. E buscar também, né, quando você precisar de foco, né? Porque é uma deusa extremamente focada, é o arco e flecha, né? Como a Sônia falou. Então, às vezes a gente fica muito disperso na vida, que a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Então, com certeza. Precisou de foco, recorra a Ártemis, né? Tá muito cansado da vida urbana,
você pode também buscar uma conexão com ela, né? Ir num parque, abraça uma árvore, observa o verde, peça, né, a deusa que também é da natureza, dos animais, né? Para renovar suas energias, né? Então tem muita coisa que a gente pode pedir a Ártemis. Muita coisa. Liderança, porque é a deusa das Amazonas. Isso, né? Tudo isso. Então é muito interessante, vale a pena. E eu coloquei no meu blog, Sônia Beth Universo Feminino, eu coloquei o hino órfico de Ártemis. Então depois do programa eu vou colocar no YouTube o link certinho, quem quiser conhecer o hino órfico de... Quem quiser conhecer o hino órfico de Ártemis, entra lá. No seu Instagram tem o link para o blog? No Instagram tem o link para o blog e também tem no YouTube, né? O link do YouTube. Perfeito. Bom, eu já vou soltar até o Instagram da Sônia aqui, que é o @SôniaSímbolos. Sônia Símbolos. Para quem ainda não segue, vai lá e siga. Sônia Símbolos. Instagram e YouTube. Agora nós vamos falar sobre o filme Conclave. Isso. Né? Conclave teve 8 indicações ao Oscar e 6 para o Globo de Ouro. Isso. Basicamente é uma obra de suspense, né? Que fala um pouco sobre os bastidores da escolha do Papa, quando um Papa sai de cena e quando o outro vai entrar. É isso? Isso, é. E eu achei muito interessante porque eu assisti esse filme e falei, gente, sensacional. Eu sugiro que vocês assistam o filme. Eu não vou falar do final, porque o final é excelente, excelente. Quer dizer, eu quando assisti eu falei, não acredito que está acontecendo isso. Vale a pena e é um filme que faz a gente refletir sobre muita coisa, muita coisa. E primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, que quando a gente assiste um filme, no meu ponto de vista, mesmo que o diretor ele dá uma diretriz para aquele filme e tudo que ele coloca nos filmes, nos mínimos detalhes, tem um objetivo para chegar onde ele quer chegar, né? A mensagem que ele quer levar. Quando nós assistimos o filme, podemos dizer que cada um vê um filme diferente, né? Porque aquela simbologia do filme tudo, vai mexer com a sua simbologia, que é resultado do que você está vivenciando, né? Quem é a pessoa que você é hoje, que é resultado de tudo que você passou. Quem não aceita reencarnação é resultado dessa vida, mas eu aceito reencarnação. Então a Sônia que está aqui, o espírito Sônia que está aqui, vem de muito longe. E tudo isso está fazendo parte da nossa vida hoje. Tudo isso está fazendo parte de quem é a Sônia hoje. Então, eu vou passar para vocês a minha visão sobre esse filme, né? Alguns podem concordar, outros não. E eu quero dizer também que essa visão, ela está muito ligada com o meu estudo de astrologia, tá? Na astrologia existe uma técnica que eu adoro, que é a técnica que me segurou na astrologia, vamos dizer assim, que se chama símbolos sabeus, tá? Símbolos sabeus é um conjunto de 360 símbolos, cada grau cada signo tem 30 graus, cada grau tem um símbolo. Por quê? Essa técnica atribui símbolos a graus, ela é muito antiga. Ela é muito antiga desde os astrólogos antigos. Mas a que eu sigo é uma técnica que nasceu no início do século passado, nos Estados Unidos. Então, pelo fato de ser mais recente, eu gosto muito desse conjunto de símbolos para entender as coisas, tá? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro e perceber que pela minha obsessão, de querer entender o que é símbolos sabeus, eu comecei a perceber, todo dia eu estudava um símbolo, porque eu queria entender o que era aquilo. E chegou um determinado momento que recebi outras ajudas, mas chegou um determinado momento que eu comecei a pensar,
será que, já que a gente está no mundo dos símbolos, símbolos em cinema, símbolos sabeus, será que eu não posso ver algum símbolo no filme? E aí a minha mente começou a focar isso, né? Como é que eu posso ver algum símbolo se eu encontro símbolos sabeus nos filmes? E aconteceu, né? E aconteceu, eu acredito que isso não é uma vitória minha, eu acho que é resultado de um trabalho em conjunto, eu acredito nisso, porque o movimento que eu estou tendo nesse estudo me mostra que eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, né? E eu comecei a ver, então, os símbolos numa determinada... aqui tem aquele símbolo, tal, que não sei o que lá, né? Mas é no roteiro do filme, no roteiro do filme. E depois, passou um tempo, eu comecei a perceber que, como dentro da astrologia nós trabalhamos a cruz cósmica, né? A cruz cósmica nada mais é do que a relação de um mesmo grau em signos diferentes. Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar o signo de Sagitário. A cruz cósmica de Sagitário está em Sagitário, que é um signo do elemento fogo mutável, em Peixes, signo do elemento água mutável, em Gêmeos, signo do elemento ar mutável e em Virgem, signo do elemento terra mutável. Então eu comecei a perceber que muitas vezes no roteiro eu poderia encontrar esse movimento, né? Que a gente chama em astrologia de quadraturas e que é um momento de mudança, de conflito, entre aspas, né? E de mudança do cenário. Porque nesse trabalho eu gosto de ver o signo como um palco. Que palco é esse? Esse filme, para mim, está num palco sagitariano, que é um palco do signo fogo, tá? Do elemento de ritmo mutável. Se eu for verificar o que é o elemento fogo, será que é só o calor? Daí, se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai perceber o seguinte, né? Que o esoterismo nos ensina que tudo no mundo físico é formado pelos 4 elementos. E os 4 elementos são formados por qualidades essenciais, primordiais. Então, quais são as qualidades primordiais do signo de fogo? Que ele é quente e seco. Mas o que quer dizer isso? Quente, aqui, nesse sentido, significa que tem aquela coisa de expansão. Há um movimento de expansão, há um movimento para fora. Ele não é um signo masculino, é um palco masculino, então o movimento é para fora, né? E o seco? O seco é aquela situação ou aquela propensão de manter a sua natureza, né? Então, quer dizer, pro Áries e Leão, não é qualquer coisa que vem tirar algum planeta que está ali, ou o Sol que esteja ali num campo ariano ou no campo leonino, não é qualquer coisa do externo que vem alterar o que essa pessoa quer ou que esse planeta, espero que eu esteja sendo clara, vem alterar. Por quê? Porque é um campo quente e seco. Eu quero expandir e eu vou expandir dessa forma, de acordo com a minha natureza. Agora, o Sagitário, ele já tem uma coisinha, que ele é mutável e social. O Sagitário, ele já tem mais uma maleabilidade com relação a essa questão do seco. Então, ele olha para o ambiente, né? Não perde a característica de manter o seu centro, né? Mas ele sempre está olhando para o ambiente. Então, foi isso que eu vi nesse filme Conclave. O filme Conclave, ele ganhou, né? O que ele ganhou? O Oscar, né? Uma estatueta? Uma estatueta do Oscar como o melhor roteiro. E esse é o melhor roteiro adaptado. E esse filme, ele já vem de um livro escrito em 2016 por Robert Harris, um escritor inglês.
esse escritor hoje ele está com 68 anos e ele é pisciano. Daí eu falei, olha, pisciano, peixes é um campo, é um palco do elemento água regido por Júpiter. Para mim, esse filme, ele tá num campo sagitariano. Né? Até porque fala de religião, Fala que é um de religião. elemento ligado a Sagitário, né? Isso. De conexão com o superior, lucidez, né? Estudo, né? Planejamento, leis, né? Tudo que é abordado, né? Tudo que é abordado no campo sagitariano, né? E então, eu falei, poxa, o escritor ele é pisciano, né? Peixes regido por Júpiter. Esse assunto para mim é sagitariano, regido por Júpiter. Exatamente, né? regido por Júpiter também. Então o Júpiter ele está nesse filme ali constantemente. E Júpiter está no momento terminando a sua passagem por Gêmeos, que é o oposto de Sagitário. Então os dois fazem uma alquimia, Sagitário e Gêmeos fazem uma alquimia. E eu acho que nós estamos nos preparando, sendo preparados para a entrada de Júpiter em Câncer, que ocorre em 9 de junho e que é um palco muito favorável para o signo de Júpiter. Então, seria bom a gente se ligar com essa questão jupiteriana, inclusive para a gente se preparar para a prosperidade, para se preparar para o desenvolvimento com Júpiter em Câncer, que fica mais ou menos um ano e começa em junho desse ano. Então, eu acredito que nós estamos sendo preparados, tá? Vamos ver o trailer, Vamos, pessoal ver? vamos. Para quem não viu ainda Conclave, né, ou não sabe muito bem sobre o roteiro do filme, a história, o que aborda, a gente separou o trailer para você. Dá uma olhada. O Papa está morto. O trono está vago. O que aconteceu? Dizem que foi um infarto, mas... Você sabe como os boatos se espalham. E tem 1 bilhão de almas atentas. Bem, Cardeal Lawrence, parece que a responsabilidade pelo conclave ficará a seu encargo. A supervisão desta eleição é um dever que nunca esperei ter de cumprir. Eles ficarão isolados e sem acesso a qualquer notícia que possa influenciá-los, entendeu? Nenhum homem são quer o papado. Já os homens perigosos, eles sim querem muito. Soa ameaçadora. Será que nós podemos conversar a sós? Você parece tenso. Está tudo sob controle? Por que isso foi mantido em segredo por tanto tempo? Nunca irá encontrar um candidato sem nenhum tipo de impureza. Embora nós, irmãs, devamos ser invisíveis, Deus nos deu olhos e ouvidos, mesmo assim. É melhor tomar cuidado, Thomas. É um conclave, algo. Não é uma guerra. É uma guerra, sim. E você precisa escolher um lado. Existe um pecado que passei a temer acima de todos. A certeza. Se houvesse apenas certeza e nenhuma dúvida, não haveria mistério. E assim, nenhuma necessidade de fé.
nos dá uma oportunidade de mudança, né? Então tem que ser feita com consciência. E além do mais, o filme, pelo jeito, também aborda uma questão do poder, de lidar com o poder e do quão, às vezes, as pessoas ambiciosas, né, fazem essa busca pelo poder também. É isso, Beth? É isso, porque se a gente pensa em Vaticano, muitas vezes dentro da minha visão, né? A gente coloca assim uma coisa muito etérea, santo, tal, e o filme espiritual. E o filme parece que não é bem assim. A situação não é bem assim, porque não deixa de ser mesmo um campo de poder, né? Que a gente vê isso também nos símbolos. Então, não só pelo tema do filme, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi que uma das primeiras cenas aparece um jogo de xadrez. Que é um jogo sagitariano, né? Eu falei, então acho que eu já matei a charada aqui, eu vou nesse caminho aqui. E porque o Papa que morreu, ele jogava todo dia, ele jogava xadrez com um dos cardeais, né? Que ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha confiança. E os dois todas as noites jogavam xadrez, né? E o xadrez é aquilo, né? É um jogo de reis, né? Onde um procura, né, dar o checkmate no outro, entrar no reino do outro, mas não deixa de ser um jogo de habilidades. Estratégia. Né? Estratégia, que é uma questão virginiana, no meu ponto de vista, do campo virginiano. Inteligência, que para mim está relacionada ao campo geminiano. E a criatividade, que para mim está relacionada ao campo pisciano. Então, parece que o próprio jogo de xadrez já me mostra a correlação desses quatro campos, né? Cada um de um elemento diferente, mas é essa interação de elementos diferentes que vai fazer com que a roda gira, né, e a coisa aconteça, né? Então, vocês vão verificar que uma das primeiras cenas, do cardeal comenta com o cardeal Laurence. Interessante que o cardeal Laurence, o nome dele é Thomas. E se a gente for verificar qual é o significado de Thomas, se não me engano, acho que é grego, se não me engano, significa gêmeo, tá? Esse cardeal, ele por várias vezes, ele tinha pedido ao Papa, ele queria renunciar. O Papa disse não, teu lugar é aqui. Alguns nascem para administrar, outros nascem para... O teu lugar é aqui, é na administração, né? Não deixou o Papa embora. E esse Papa, Laurence, o Thomas, o gêmeo, né, que eu acredito, gêmeo de quem? Gêmeo do Papa que faleceu. Foi ele que conduziu praticamente toda a eleição do conclave. Né? Agora, esse conclave acontece num campo espiritual, bonitinho, tudo ok? Não, acontece num campo de conflito de poder. Né? A busca pelo poder para defender as próprias ideias e fazer a vontade imperar. Isso. Então nós temos no filme quatro cardeais que são... parece que são eles, né? Eles é que vão degladiar entre si com atitudes honestas e atitudes desonestas, que é um outro campo de Sagitário. Né? Você percebe isso, né, quando o próprio cardeal ele se utiliza de atos não muito honestos para poder derrubar o outro cardeal e ser eleito. Então, é esse campo que dentro de símbolos sabeus, é esse campo de conflito que é um campo, nesse meu estudo, que é um campo geminiano. Né? É um campo geminiano porque as forças ali estão ali debatendo e para símbolos sabeus eles colocam o Jardim de Tuileries, que é um jardim que tem lá na França e que nesse jardim, de uma certa forma, também foi campo da Revolução Francesa. Né? Então, daí o que eles querem dizer? Olha, apesar de ser
jardim lindo, maravilhoso e que está aberto ao povo para visitação, como a gente pode verificar nesse filme, né? Que tudo ali é muito luxuoso, tudo ali e tal, mas aquilo é aparência. Por detrás dessa aparência existe um conflito de poder. Existe um conflito de ou eu mantenho o status quo, ou então eu faço uma revolução e mudo, como aconteceu no Jardim Tuileries, né? Então a gente percebe, né? É esse campo, né? Essa questão do jogo de xadrez e desse campo de poder, de forças, né? Onde os 4 cardeais, você percebe, nos 4 cardeais, um é totalmente de direita, o outro é meio centro, o outro é de esquerda, progressista, e o outro ali tá ali. Então a gente tem os 4 tipos de cardeais, cada um defendendo a sua posição, né? Representando muitos conflitos políticos que a gente vivencia hoje, né? E então o Lawrence, o cardeal Lawrence, o Thomas, ele tem que mexer com isso. Ele precisa de muita habilidade. Ele não era o cardeal que jogava xadrez, mas ele tem habilidade. Mas o Papa anterior, ele sabia disso, porque é um Papa, apesar de que tudo começa com a morte dele, mas pela história parece ser um Papa excelente, tá? Ele era um Papa progressista, trazia ideias diferentes e o medo ali daquele conclave é que entrasse um totalmente, sabe, muito com ideias diferentes e que apagasse tudo que tinha sido feito. O que tinha feito, né? E a construção anterior, né? A construção anterior, sabe? Então, muito legal. Então, esse era o medo que reinava ali dentro do conclave e da luta política entre esses quatro cardeais. Agora, se a gente tem esse eixo dentro dessa técnica, se a gente tem esse eixo de Sagitário, Gêmeos, né? Esse jogo de xadrez e, no fundo, um jardim de Tuileries, onde você tem ali uma beleza, mas você tem também os conflitos, o que vai mover essa roda? O que vai mudar é a energia do campo pisciano. É nessa energia do campo pisciano que a gente encontra, que é a relação, né? Peixes virgem, né? Peixes virgem, é ali que a gente encontra o poder para que essa roda gire, né? Em Peixes, o que a gente encontra? A gente encontra uma floresta petrificada. Você fala, pô, quando eu ver uma floresta petrificada, existe isso, né? E daí, quando você vai estudar o símbolo, você percebe que ele fala assim que está muito relacionado com as nossas ideias cristalizadas. E constantemente nesse filme, você vê os cardeais discutindo sobre a questão o quanto que a verdade absoluta ela prejudica a diversidade entre eles, o quanto a verdade absoluta nos distancia da fé e o quanto a liberdade absoluta, como o cardeal Lawrence fala, não deixa de ser um pecado. Constantemente eles estão verdade, dúvida e fé. Verdade, dúvida e fé. Que faz a gente pensar muito sobre isso, né? Quando a gente é muito duro, não, tem que ser assim, papapá, papapá. Até que ponto a gente não está se distanciando da verdadeira realidade? E até que ponto esse comportamento não é um comportamento, entre aspas, pecaminoso, né? E onde está o outro, a ação que deve ser desenvolvida? 2 guardiões trazem proteção de segurança. 2 guardiões, 2 anjos trazem proteção de segurança. E eu falei, quem seriam esses anjos dentro desse filme? Então eu percebi, na minha visão, que um dos anjos seria a irmã Agnes, né? Que ela chega e fala, nós sabemos que aqui as irmãs têm que ser invisíveis, mas Deus nos fez com olhos e ouvidos. A irmã Agnes, ela era assim, de alta, o Papa anterior tinha total confiança nela, né? E a gente percebe que ela prestava atenção em tudo, geminiana, virginiana, campo virginiano,
prestava atenção em tudo, organizava tudo, tá, e tudo mais, mas ela não deixava de ser aquele elemento de proteção, né, para os cardeais. E um outro anjo que a gente vê era um outro cardeal, que ele serve como, entre aspas, espião, entre aspas, quer dizer, ele vai buscar entender aquele conflito, o que está acontecendo naquele conflito, para dar a informação pro cardeal Lawrence, né, para que o cardeal Lawrence pudesse tomar as medidas necessárias para que aquele conclave chegasse a um final feliz. Eu só estou contando esse movimento porque eu gostaria muito que vocês assistissem o filme e prestassem atenção como esse filme termina. Não daremos não esse spoiler, viu? Fiquem tranquilos. Não tem, mas gente, prestem atenção e vejam que lindo esse filme e a mensagem que ele traz. Muito legal. Para a questão da diversidade, para a questão da gente ser mais maleáveis, para que a gente possa olhar para a gente e verificar até que ponto as minhas crenças fixas, a verdade absoluta, impede, né, ou até mesmo prejudica as relações que eu tenho com os meus irmãos, com as pessoas ao meu redor. É demais. Eu não assisti ainda, porque eu estava na onda do ainda estou aqui, mas agora eu vou me programar para ver o conclave, fiquei curioso. É lindo. Ainda mais tem toda essa temática sagitariana, né, por detrás, então acho que vale muito a pena. A gente aí, ó, se possível, começa a jogar xadrez. Tá. E agora, com a sua abordagem, é legal porque a gente já vai mais assim, buscando esses elementos que você nos trouxe no filme e a gente consegue aprofundar mais ali a reflexão. Mas vê também o que o filme fala para você da sua própria vida, né? É como você disse, né? O filme cada um assiste de um jeito, né? A gente acaba, por mais que a gente tenha essa introdução que você trouxe, a gente acaba a vivência única, né? Assistindo. Sônia, obrigado, viu, pela vinda. Eu que agradeço. Por todo esse papo, essa reflexão. Agradecer a Artemis. E quero deixar o convite para a galera também assistir a Madrugada Astral, porque a Sônia está com o programa dela incrível. Que dia e horário? Quarta-feira, às 5 horas da manhã, e depois também é disponibilizado no YouTube. Então você pode se inscrever no canal no YouTube da Madrugada Astral para você assistir lá os vídeos, tá? E passa na Vibe Mundial e também aqui na Astral TV simultaneamente. É uma delícia. Siga também a Sônia no Instagram, é o @SôniaSímbolos. Eu procuro fazer o programa ali, a orientação do programa com muito carinho, com muito amor e com muito respeito a todas aquelas pessoas que estão sintonizadas no programa, viu? É isso aí. Obrigado por ter vindo, que a muito Artemis obrigada. nos abençoe. Amém, Artemis. E a vocês também, um ótimo dia, que seja aí um dia fantástico, repleto de boas energias. E estaremos juntos amanhã novamente às 10h30 da manhã. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau. Tchau.